Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amados de Deus, podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer ao pastor Luizinho, à missionária Elisamar. Quero agradecer a todo o departamento feminino pela acolhida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Deus que, mesmo diante de tantos percalços, mas nos trouxe a esse lugar. Fica registrada a minha gratidão a todos os irmãos que, de uma forma direta ou indireta, trabalharam para que a gente pudesse chegar até aqui. Fica a nossa gratidão às irmãs que oraram por mim, por nós, sem nem nos conhecer. Recebam o nosso abraço em nome de Jesus. Fica registrada aqui a nossa gratidão a todos os intercessores. Também aos irmãos que fizeram parte do traslado, né? O nosso irmão que foi nos apanhar no aeroporto ali em Imperatriz, mas houve a intercorrência, a mudança de voo. Ao nosso irmão que foi hoje também, juntamente com o pastor Cleverson, é isso o nome? Everson, muito bem. Irmão Everson. E ao outro que foi e teve que voltar, né? Fica a nossa gratidão, a nossa irmã Cícera, que carinhosamente nos recebeu ali na sua casa. E a todos os irmãos. Eu costumo dizer que a gente não sabe o que é que passa nos bastidores de uma festa, né? E muitas vezes há tanta gente trabalhando e pregador, quem é itinerante sabe disso. A gente depende demais desse suporte, de quem pega no hotel, de quem leva para o aeroporto, de quem prepara a comida, de quem faz o traslado, de quem ora pela pessoa, de quem contribui para que a festa ocorra. Enfim, é muita gente envolvida, como disse o pastor, para um dia, dois e de repente passa, né? Mas o mais importante de tudo é que tudo isso está registrado, irmãos. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Eu digo para vocês que eu não conheço patrão melhor do que Jesus. E eu já aproveito e vou contar rapidamente um testemunho. Quando eu comecei a pregar, eu sou professora, funcionária pública, né, do estado do Rio Grande do Norte. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Fui concursada. Só que ainda no meu período probatório, eu apresentei um problema na corda vocal. Por quê? Porque eu passava a semana dando aula e o final de semana pregando. Então, não tinha corda vocal que aguentasse. É tanto que hoje eu já não prego mais 2 horários em congresso nenhum. Quem me convida já sabe, eu só prego um horário. Agora, para Amarante, a gente tinha que abrir uma exceção porque os irmãos, né? Eu era para estar ontem aqui com os irmãos para poder assistenciar melhor os irmãos. Bom, e aí com o passar dos anos, né? Já bem no comecinho do meu ministério e ainda dentro do período probatório, eu comecei a ter problema na corda vocal. De repente estava pregando e ficava rouca. E aí eu fui para a fonoaudióloga e ela fez um exame. E ela olhou para mim e disse assim: você é profissional da voz? Porque eu vendo aqui só acontece com quem usa muito a voz. E eu falei: eu sou professora e nos finais de semana eu viajo, eu ministro em congressos, em conferências, em cruzadas. E ela disse: olha, pelo quadro que eu estou vendo aqui, a senhora, de tanto a senhora falar, suas cordas vocais entortaram e abriram. A senhora tem uma fenda muito profunda chamada fenda de ampulheta. Isso só acontece com quem usa muito a voz. Então, por isso que a senhora está ficando rouca muito rápido, e passa ar devido à curvatura da corda vocal. Ela disse: a senhora vai ter que fazer uma opção. Ou a senhora passa a semana dando aula e o final de semana repousando a voz, ou a senhora passa a semana repousando a voz, sem dar aula, para poder no final de semana a senhora pregar. E foi aí que eu entrei com um processo, chamado um processo de readaptação, onde eu tive perdas, né? O professor já ganha pouco, como todo mundo sabe, e eu tive perdas significativas. E me lembro que quando eu passei o período probatório, esperei ainda uns meses para poder completar esse período. Quando eu dei entrada na minha readaptação de função, eu saí de sala de aula para ir para a secretaria. As minhas companheiras, elas ficaram assim assustadas. Por quê? Porque na época eu me lembro que eu fiquei ganhando igual
a uma ESG da escola. Né? Sofri muitas perdas salariais. E elas ficaram assustadas e disseram, você vai se arrepender. E eu disse, não me arrependo. Vocês estavam cantando um hino agora há pouco aqui, que dizia, eis-me aqui. Né? Um hino que falava em chamado. E chamado é uma coisa tão profunda, que quem tem só se realiza se executar, se desenvolver, se doar. Eu falei para ela, não, eu não vou me arrepender. Existe uma coisa que eu nunca me arrependi, foi de ter saído de sala de aula. Eu falei para ela, eu tenho um chamado e eu vou exercer esse chamado e o Jesus que eu sirvo, ele vai cuidar muito bem de mim. E eu tenho uma irmã que ela é professora de universidade, é contadora, teve uma contadora renomada na nossa cidade, hoje ela já está aposentada. Mas eu me lembro que na época ela dizia assim, eu não entendo. E aí pronto, saí de sala de aula, tive as perdas salariais e continuei fazendo a obra de Deus e Deus foi me abençoando. E quando foi um dia ela disse uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Ela disse, interessante uma coisa, eu só falto morrer de trabalhar. Trabalho no escritório, que ela é contadora, era contadora de várias empresas grandes, as maiores, lá da região. E ela disse, eu só falto morrer de trabalhar. Trabalho feito uma condenada. Dou aula ainda na universidade de noite. E eu nunca dei o pé daqui para fazer nenhuma viagem internacional. A Aparecida conhece Egito, Israel, Alemanha, conhece a Grécia. Na época eu só conhecia esses 4 países. Depois disso veio Suíça, Estados Unidos, Suriname, Chile, Bolívia. E ela disse, eu não entendo como é que é um negócio desse. Eu falei, minha filha, porque tem uma diferença entre eu e você. Ela disse, qual é? Eu falei, é porque você trabalha para o homem, eu trabalho para o dono dele. Tem toda a diferença. Então, quem trabalha para o dono do homem, não se arrepende nunca, né? Então, fica aqui registrado esse testemunho, já que vocês estavam cantando sobre chamado. Feitos os agradecimentos, eu quero avisar para quem não veio hoje à tarde, que nós temos 2 livros da nossa autoria. Para quem não sabe, eu sou escritora não porque eu quis ser, mas porque o Senhor quis me tornar. O Senhor falou comigo em um evento que eu estive na cidade por nome de Parnamirim, que faz parte da área metropolitana de Natal, que é a nossa capital. E lá nesse evento, o Senhor usou a dirigente ciclo de oração e disse, eu vejo a senhora sentada numa tarde de autógrafo e Deus vai levar a senhora pelo caminho da escrita. Para mim era algo assim que eu nunca tinha pensado, até porque eu tenho uma agenda muito apertada, eu não tinha tempo de sentar. Até que um dia eu recebi um telefonema de uma editora e disse, olha, a gente tinha ouvido algumas ministrações da senhora no YouTube e é do interesse da editora transformar suas pregações em livros. E foi aí que nasceu o primeiro livro, o Vencendo a Tristeza. Ele trata da história da personagem Leia. E esse livro, ele tem ajudado muitas pessoas. Há pessoas que leram ele foi lançado antes da pandemia, em 2018. Tem pessoas que quando leem ele dizem assim, interessante, parece até que a senhora sabia que vinha a pandemia. Eu digo, não, porque eu trago a história sobre a nuance da tristeza que poderia ter acometido Leia, mas que ela sobrepujou a essa tristeza. Então, esse livro, Vencendo a Tristeza, pela grande misericórdia de Deus, ele tem ajudado muitas pessoas, até porque a tristeza é um sentimento que ataca pobres e ricos, leigos e letrados, né? Então, esse livro ele está disponível ali. Para quem não vê hoje à tarde, eu invisto em projetos de crianças e com a venda desse material me ajuda a ajudar as crianças. O segundo livro é esse aqui também, da minha autoria, Intercessão, um clamor necessário. Ele é um verdadeiro estudo sobre a arte de interceder. Você sabia que interceder é praticamente uma arte? Você entra no processo de intercessor sem saber como vai acontecer o milagre, mas aí durante a sua perseverança, nesse chamado de interceder por alguém, Deus vai lhe dando força e estrutura, vai te dando estratégia para continuar na intercessão. Então aqui eu trago homens de Deus que ao longo da narrativa bíblica eles foram despontados no texto como verdadeiros intercessores, como Abraão, como Esdras, como Samuel e tantos outros. Então é um verdadeiro manual sobre oração e intercessão.
Ali também está esse livro aqui, ele não é de minha autoria, mas é de um médico amigo nosso, irmão em Cristo, Dr. Hernando Pinheiro, lá na nossa cidade. Ele é psiquiatra e ele escreveu esse livro aqui, O Psiquiatra Responde. Nesse livro você vai entender o que é depressão, o que é síndrome do pânico, porque às vezes, por que esse livro é tão importante para a igreja da última hora? Eu digo que esse livro é um livro também muito importante para líderes, pessoas que trabalham em liderança. Às vezes você está lutando com um grupo de pessoas e quem trabalha com gente tem que conhecer gente, sim ou não? Tem que conhecer. De repente você está com aquela irmã e num dia ela é alegre, no outro dia ela é triste, num dia ela te trata bem, no outro dia ela te dá uma baita de uma patada e você fica sem saber por quê. E às vezes você está lutando com uma pessoa que tem um transtorno de bipolaridade. Bipolar significa que varia de um polo a outro. Um dia está mega feliz, no outro dia está mega triste. Então essas pessoas, elas estão aí e muitas delas fazem parte do nosso convívio e nós, como igreja do Senhor, a gente não pode ficar leigo. Para quem não sabe, Jesus me curou de depressão há 35 anos atrás. Jesus me curou de depressão. E quando você ouvir falar que Jesus não cura de depressão, se lembre de mim, porque eu sou curada, para a glória do nome dele. Eu tive no vale da depressão, eu sei o que é depressão, né? Muito jovem ainda, quando o Senhor me curou. E me lembro que eu jamais imaginava, né, que iria entrar naquele quadro, mas entrei, já crente, com 22 anos, né, com 22 anos. Entrei no quadro depressivo e passei lá quase 2 anos. E eu posso dizer que o vale é profundo. E só sai de lá com a ajuda de Jesus. E também fazendo um tratamento, né? Não despreze o tratamento, porque para isso Deus deixou a medicina. Então é muito importante você ter esse conhecimento. Amém, irmãos? Amados de Deus, feito esses esclarecimentos e dados os agradecimentos, eu quero meditar com vocês nesta noite, já que é um encontro de mulheres. A sua maioria, né, no templo hoje são mulheres. Hoje à tarde nós falamos no texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E nós vamos falar hoje à noite também no Evangelho de Lucas. Hoje à tarde a gente falou sobre as irmãs Marta e Maria. E hoje a gente quer falar sobre uma outra mulher. Ela desponta na narrativa bíblica. É uma outra Maria. Não a Maria de Betânia, não a Maria irmã de Lázaro, não a Maria que ungiu os pés de Jesus com unguento de nardo puro. Mas falar da Maria, mãe do Salvador, a Maria, mãe de Jesus. E falar em Maria é falar em mulheres que Deus tem chamado. Foi cantado aqui, e eis-me aqui, e tem chamado. E muitas vezes a gente esquece que um chamado, uma mulher, um homem, para exercer um chamado, ele também tem que ter esse perfil. O perfil daquele ou daquela que se enquadra nesse chamado. Na verdade, Deus não procura gente perfeita, porque se o Senhor fosse procurar perfeição em nós para desenvolver um chamado, nós estaríamos todos reprovados. Nós não temos a capacidade de sermos tão bons ao ponto de Deus nos escolher. Porém, Deus, quando chama, Ele também olha a disponibilidade daquele que recebeu o chamado. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 38, depois leremos do 46 ao 49. Lucas 1, em 38, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Versículo 46, continuando o cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão ou me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. Quantos podem dizer amém? Sente louvando a Deus, exaltando o Senhor. Amados de Deus, a história de Maria, mãe de Jesus,
é uma história que traz a importância de um chamado. A história que fala de uma mulher que recebeu um chamado. Mas, na verdade, qual é o perfil de uma mulher a quem Deus resolve chamar? Nessa tarde a gente aprendeu que tanto Marta quanto Maria, elas tinham a sua importância no relato bíblico. Aprendemos que o texto de Lucas 10 é um texto que fala de equilíbrio, que a mulher precisa ser um pouco de Marta, um pouco de Maria. Mas essa Maria aqui, na verdade, qual é o perfil desta mulher que Deus liberou para ela um chamado? Primeira coisa que eu vejo na vida de Maria, como uma mulher que tem um perfil para um chamado. Mulheres que têm perfil para serem chamadas, em primeira mão, elas aceitam o projeto de Deus na sua vida e elas se colocam nesse projeto, não como mandatária do projeto, não como importante o suficiente para receber o chamado, mas elas se colocam como serva. No capítulo 1, versículo 38, nós encontramos Maria claramente dizendo: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E a Bíblia diz: e o anjo ausentou-se dela. O anjo resolve visitar a Maria e resolve dizer que ela tem concebido e que o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo. E essa mulher aceita, e eu digo mais, e ela aceita não numa sociedade fácil para que se aceitasse tão profundo e tão intrigante chamada. Era uma jovem, pura, virgem, que no meio de uma sociedade judaica, onde uma mulher que aparecesse grávida sem ser casada, seria apedrejada. Essa mulher entende a significação desse chamado e diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Então, dito isso, dá para me entender que em primeira mão, chamado é para quem tem coragem de abraçar sem saber o que vai acontecer lá na frente. Aleluia. Deus não anda chamando ninguém para ir ou para fazer determinada coisa dentro do seu projeto, se esse alguém vai tremer nas bases e se vai procurar saber o que vai acontecer lá na frente. Se eu chamar você para ir lá para um sítio, para ir para um povoado, você não tem que procurar saber se lá tem faculdade, não tem que procurar saber se lá tem supermercado, não tem que procurar saber se lá vai ter renda para sobreviver. Tudo que você tem é saber que quem lhe chamou vai se responsabilizar quando você for exercer aquilo para o qual ele está lhe chamando. Então, em primeira mão, uma mulher que tem um perfil para ser chamada, ela aceita o projeto de Deus para a sua vida. Se coloca nesse projeto como serva, como servo, e sabe que Deus vai cuidar. Ela não perguntou: e como é que vai ser isso? E como é que vai ficar a minha reputação? E como é que vai ficar o meu nome, o nome da minha família? Será que eu não vou ser apedrejada? Não. Ela entendeu que quem estava chamando, aleluia, era alguém que era poderoso para se responsabilizar por sua vida. Aleluia. Segunda coisa que eu vejo no perfil de Maria para receber um chamado, é que mulheres que têm o perfil de ser chamada, elas alcançam graça. Graça significa favor, e favor significa algo que não merecemos. Ela alcança graça, ela alcança o favor de Deus, e isso você vê no versículo de número 30, ainda dentro deste capítulo 1, quando o anjo diz assim: mas o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque achastes graça diante de Deus. Você não fez nada para merecer chamado. Você não fez nada para merecer este projeto. Você não fez nada para merecer este investimento do céu. Mas você alcançou graça. Você não merecia, mas você alcançou graça diante de Deus. Quantos homens, quantas mulheres estão aqui que são o primeiro da sua família como crente? Levante a mão.
Você foi o primeiro chamado da sua parentela. Vou repetir porque eu acho que muitos não estão entendendo. Quem aqui foi o primeiro ou a primeira a ser chamada no meio de uma parentela? Eu fui. Aleluia, eu fui. Aleluia. Você não tinha nada para ser chamada. Estava no meio de uma parentela, quem sabe até idólatra. Mas quando Deus olhou você, você alcançou graça aos olhos de Deus. Ele olhou para você e no meio da sua parentela ele diz: vou começar por ela, estou começando por ele. O projeto vai começar nesta família, por esta vida. Isso é graça, favor imerecido. Deus olhou para mim, Deus olhou para você e diz: vou começar o projeto, vou abrir a porta da salvação. Ele ou ela vai ser o primeiro deste projeto. Aleluia. Terceira coisa que eu vejo em Maria como o perfil de uma mulher que recebeu um chamado, aleluia, é porque só recebe o chamado quem tem intimidade para ouvir a voz de Deus. Ninguém recebe chamado sem ter intimidade para ouvir a voz de Deus. E no versículo de número 28, aleluia, a gente vai ver que a Bíblia diz que o anjo entra aonde ela estava e disse: salve, aleluia, salve muito favorecida, ou seja, salve agraciada, o Senhor é contigo, aleluia. Naquela saudação, Maria percebeu que quem estava falando com ela não era da terra, mas era um chamado, e esse chamado não vinha de qualquer um. Ela percebeu que era Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. A quarta coisa que eu vejo na vida de Maria como uma mulher que tem o perfil de um chamado, é que quem tem perfil de chamado, ele tem desejo de conhecer os planos de Deus para a sua vida. Aleluia. Quando o anjo diz: tu conceberás, gerarás um filho, o nome dele será Jesus, Maria logo desponta no versículo 34 dizendo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Como se fará isto, visto que eu não tenho vida marital, eu não tenho um homem na minha vida? Como se fará isto? Toda pessoa que tem um chamado da parte de Deus, ele tem desejo de conhecer os planos de Deus para a sua vida. Quando você ver alguém aleatório no meio do povo, ele não se envolve nas coisas de Deus, ele não procura saber qual é o plano de Deus, geralmente essa pessoa não tem chamado. Mas quem tem chamado, ele quer saber o que Deus tem para ele, ele quer saber a profundidade do projeto de Deus para a vida dele. Ele fica feliz quando Deus acorda ele pela madrugada, ele fica feliz quando Deus se revela para ele em sonho, ele fica feliz quando Deus se revela para ele na palavra, ele fica feliz quando Deus fala que vai fazer alguma coisa na vida dele. Por quê? Porque quem tem perfil de chamado tem desejo de saber os planos de Deus para a sua vida. Eu me lembro que eu ainda muito nova, Deus usava alguém num ciclo de oração que eu nunca tinha ido. E naquela tarde, o Senhor usava aquela pessoa no ciclo de oração. Interessante é que na noite anterior, umas 2 noites anteriores, aquele dia, o Senhor me tinha dado um sonho. Naquele sonho tinha um versículo. E eu gravei aquele versículo, mas eu não lembrava a referência. Eu gravei aquele versículo, mas eu não sabia onde é que estava escrito. E naquela tarde do ciclo de oração, já terminando o ciclo de oração, um jovem que eu só vi ele essa vez, nunca mais eu o vi. Não sei se era da minha cidade, não sei se estava visitando Mossoró, não sei se estava de passagem, mas naquela tarde, quando a irmã já estava encerrando o ciclo de oração, ele pediu a oportunidade e disse: eu preciso ler um versículo aqui para alguém que Deus já se revelou, mas precisa sair daqui sabendo que Deus foi quem falou com ele ou com ela em sonhos. E estou eu lá, quando de repente ele abre Isaías capítulo 58 e versículo 11, é o versículo da minha chamada, e o versículo diz assim: e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E naquela tarde o Senhor disse: mulher, eu vou dar contigo um giro sobre a terra. Aleluia. Quem tem chamado tem desejo de conhecer os planos de Deus para a sua vida.
O quinto lugar, eu vejo Maria como uma mulher que tem, aleluia, um chamado de Deus. É porque quem tem chamado de Deus, recebe de Deus antecipação de fatos revelados, aleluia. Maria, no versículo 36, o anjo quando olha para Maria, e ela recebe a visita e diz: este é já o 6º mês para Isabel tua prima, aquela que era chamada de estéril. Maria morava ali, porém lá nas montanhas de Efraim, onde morava Isabel, esposa de Zacarias, que era estéril. Naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha internet, naquela época não tinha rapidez de mensagem, naquela época nós não tínhamos os meios de comunicação. Como Maria iria saber que Isabel, a estéril, estava grávida? Somente vindo da parte de Deus, aleluia, porque quem tem chamado recebe de Deus revelação antecipada de fatos que se cumprirão no futuro. Este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, aleluia. Naquela tarde, naquele ciclo de oração, Deus disse: vou te levar e vou dar contigo um giro sobre a terra. Ei, quem tem chamado, Deus vai revelando fatos do futuro, Deus vai revelando caminhos do futuro, Deus vai revelando a trajetória lá do futuro. Nós vamos ver ainda Maria como uma mulher, aleluia, que tem chamado. Por quê? Porque quem tem chamado recebe, aleluia, visita de anjo na sua casa. Quem tem chamado não procura anjo, o anjo é quem procura ele. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Quem tem chamado não procura anjo. Gideão não foi procurar o anjo foi quem foi procurar Gideão debaixo do cavalo em Ofra. Maria não foi procurar o anjo. A Bíblia diz: entrando o anjo aonde ela estava. Quem vai procurar você é o anjo, não é você procurar anjo. Eu não boto fé em crente que fica procurando profeta, em crente que fica procurando anjo, em crente que fica procurando ver uma asinha de anjo. Ei, não precisa disso. Quando tem mistério de Deus no negócio, os mistérios de Deus é quem te busca, os mistérios de Deus é quem te acha. Você não tem que estar procurando palavra de profeta. Leia a Bíblia, ela é a maior profecia, é palavra garantida, é prego batido, ponta virada, não morre, não encaduca, não entorta, não envelhece, não dá bicho, não mofa, não falha, não cai por terra. A palavra foi o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Foi ontem, é hoje, é amanhã, será eternamente. A palavra é garantia. Vivifica-me conforme a tua palavra, usa-me conforme a tua palavra. A palavra lava, regenera, transforma, nivela, limpa, lança luz, aleluia. É martelo que esmiuça a penha, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Ela recebe a visita do anjo na sua casa. Mulheres que Deus tem segredo com ela não precisa sair caçando um anjo, não. Lembra de Sara lá em Gênesis 18? O anjo foi na tenda de Sara, aleluia, foi revelar que viria o Isaac. Acaba com esse negócio, com essa fraqueza espiritual de ficar procurando fulano que fala. E na tua casa tu não tem a palavra profética não? Tem Bíblia lá na tua casa não? Deus não fala na palavra não? Tem que você estar procurando irmã fulana, irmã psicrana? Minha filha, não faça isso, não atrofie profeta não, não vá atrás disso não, aleluia. A palavra é profecia. Eu vejo ainda Maria como uma mulher de perfil que tem chamado, aleluia, porque mulheres que têm chamado, ela recebe de Deus a confirmação do seu poder. Quando Maria diz: como se fará isso? Capítulo 1, versículo 37, o anjo diz, aleluia, vai acontecer porque para Deus nada é impossível. Não dormir com o homem, mas vai acontecer, porque para Deus nada é impossível. Eu não tenho faculdade
Renato, como é que eu vou chegar? Chega, porque para Deus nada é impossível. Mas eu sou pequeno, sou pesado de boca, não tem problema. Quem foi que fez a língua do mudo? Quem foi que fez os olhos do cego? Quem fez os ouvidos do surdo? Não sou eu, Senhor. Não adianta estribuchar, Jeremias. Aleluia. E aqui o anjo diz: vai acontecer, porque para Deus nada é impossível. Acabe com esse negócio. E quando Deus lhe prometeu uma coisa, você ficar medindo Deus, achando que Deus só cumpre se você fizer isso, fizer aquilo outro. Ei, Deus quando quer fazer, faz e está feito. Quando quer chamar, chama e está chamado. Mas, irmã Aparecida, é muita gente, é uma concorrência. Meu filho, pode estar uma fila de dobrar a esquina. Deus trabalha, inverte o negócio, faz alguém, aleluia, ir dormir, sonhar contigo, como fez com Assuero, aleluia. Faz alguém perder o sono, aleluia. E Deus trabalha no impossível, aleluia. Eu vejo ainda Maria como uma mulher que tem chamado, aleluia, porque mulheres que têm chamado são mulheres de alma agradecida, aleluia. No versículo 46 e versículo 47, Maria disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque Ele atentou para a baixeza da sua serva, e eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aleluia. Mulheres que têm chamado são mulheres de alma agradecida. Não adianta dizer que tem chamado e na hora que a coisa desembeiça, na hora que a coisa não dá certo, vou mais não é comigo não, chame outra. Na verdade é porque você nunca foi chamada. Quem é chamada aguenta o tranco. Quem é chamada não arreda. Rabato comer, viasse. Esse negócio de estar com mimimi, com reclamação, é porque não tem chamado. Quem tem chamado enfrenta. Quem tem chamado peita a adversidade, porque sabe que quem está lá na frente já venceu a parada. Trabalhou, eu vejo ainda Maria como uma mulher de perfil que tem chamado, aleluia. É porque mulheres que têm chamado, elas reconhecem a nobreza deste chamado. Sabe o que Maria está dizendo? Desde agora, até hoje eu fui simplesmente a Maria de Nazaré, mas a partir de agora eu serei falada nos púlpitos, eu serei reconhecida nos congressos, eu serei falada lá em Amarante no quarto encontro. Aleluia, desde agora as gerações vão me ter como bem-aventurada, mais do que feliz, aleluia. Eu não conheço ninguém, Deus chame, para ele não sair do anonimato para a vida pública. Foi chamado, ele sai do anonimato para a vida pública. E quando eu falo em vida pública, não estou falando de vida pública no seu sentido formal. Estou falando que quando Deus chama, Ele sopra seu nome. Você fica conhecido até lá onde o vento faz a curva. Meu filho, irmã Aparecida, isso é possível? Ora, se a gente é conhecido no céu e no inferno, imagina aqui na terra. Ele sopra. Oh, aleluia. Eu me lembro que quando eu vou abrir aqui um parente, porque quando eu abro esse parente, Deus fala com alguém específico e estamos dentro do contexto de chamado. Eu me lembro que quando eu comecei a atender a agenda, naquela época não existia celular hoje, que todo mundo tem não. Celular hoje o menino tem, todo mundo tem, não. Aquele tempo era telefone residencial, você tinha que comprar as ações, não era assim, das operadoras. Eu não sei aqui no Maranhão como era, mas lá no Rio Grande do Norte era Telerne.
Aí eu não tinha condições de ter um telefone fixo residencial, era caríssimo, era coisa de rico, era coisa de quem tem muito dinheiro. E eu morava vizinho à casa de uma sobrinha minha e ela tinha telefone. E Joatã ficava admirado lá no comecinho, por quê? Porque o povo ligava para a casa dela e ela fazia assim pela janela: tia, oi, vem cá, telefone para a senhora. Eu rodeava, era gente de São Paulo, era gente de Minas, era gente do Tocantins, era gente do Maranhão. Aí ela, quando eu voltava para casa, Joatã, um convite, e Joatã dizia assim: como é que esse povo lhe achou? É porque quem tem chamado não precisa estar dando cartão não, Deus acha, Deus acha, Deus acha. Não precise, olhe eu, chame eu, olhe eu, apresente eu, mande eu, não. Quem tem chamado, quem apresenta é Ele, quem manda é Ele, quem chama é Ele, quem improvisa é Ele, quem sopra o nome é Ele, quem dá grandeza é Ele, quem dá estrutura é Ele. Ei, barra da cacé, tudo é Ele. Eita Deus grande. Eu vejo ainda Maria como uma mulher que tinha perfil de chamado. Por quê? Porque ela reconhece os feitos de Deus em sua vida. Quando você pega o Cântico de Maria, no capítulo 1, em versículo 51, ela diz assim: com seu braço agiu Deus valorosamente. Ela sabe que não foi o braço de carne, ela sabe que não foi ela que fez aquilo, ela sabe que não havia mérito próprio. Com seu braço agiu Deus valorosamente. Escute, se você quer ser uma mulher de chamado, se você quer ser um homem de chamado, quando Deus fizer alguma coisa por sua vida e por seu intermédio, não pense que foi a sua retórica, não pense que foi o seu vocabulário, mas enche o peito e diz: foi Ele quem agiu valorosamente. Quem age é Ele, quem faz é Ele, quem vence é Ele. Aleluia. Eu vejo ainda Maria como uma mulher de perfil que tem chamado. Aleluia, porque mulheres que têm chamado são mulheres tementes e que confiam na misericórdia do Senhor. No versículo 50, ainda dentro do capítulo 1, nós estamos só dentro do capítulo 1, ela diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos aqueles que o temem. Aleluia. Ela sabe que a misericórdia de Deus se estendeu porque na vida dela havia temor. Aleluia. Quem tem chamado, aleluia, tem que ser temente e entender que é a misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. A misericórdia do Senhor. Aleluia. A misericórdia. Tudo é na misericórdia. Eu vejo ainda esta mulher como uma mulher que tem chamado. Porque mulheres que têm chamado, elas procuram uma vida de padrão digno. Versículo 27 diz assim: havia ali uma jovem, e o nome da virgem era Maria. O texto faz questão de dizer que ela era virgem. Por quê? Porque era uma moça de padrão digno. Aleluia. Quem tem chamado procura ter uma vida de padrão digno. Não dá para você ter respaldo, minha filha, de um chamado se você compra e não paga, promete e não cumpre. Não tem como. Quem tem chamado tem que ter uma vida de padrão digno. Se você chegar no livro de Levítico, você vai ver como era que os levitas se vestiam para subir os degraus para fazer o sacrifício. A Bíblia diz que eles vestiam, em umas versões chama de calção, outras falam de, uma versão chama de calção e outras chamam de uma palavrinha parecida com cirola. Isso. Por quê? Porque quando eles subiam os batentes degraus, eles poderiam, de alguma forma, apesar da mitra, apesar da roupa comprida, apesar das vestes talares, eles poderiam dar alguma brecha ao subir os degraus. Isso fala de quê? Isso fala de padrão de conduta. Não poderia comparecer
diante de Deus de qualquer forma. Se você tem chamado, se você quer abraçar o chamado, então entre pela linha do chamado. Chamado envolve renúncia. Você não é uma Maria, vai com as outras. O que dá certo para os outros não dá certo para você. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Por quê? Porque você vai ser nada mais, nada menos do que uma embaixatriz do céu. E como embaixatriz, quem é uma embaixatriz? Embaixatriz é o mais alto posto de alguém que é representante de uma pátria. Ei, representar Estados Unidos é fácil. Representar Chile é fácil. Representar Bolívia é fácil. Representar Noruega é fácil. Eu quero ver é ter padrão para representar o céu. É disso que estamos falando. Mulheres que têm chamado, elas procuram uma vida de padrão digno. Não dá para ter chamado e estar andando, minha filha, de mini saia. Não dá para ter chamado e estar usando decote, provocando. Não combina. Aleluia. Quem tem chamado tem que ter uma vida de padrão digno. E quando eu falo de padrão digno, eu não estou falando apenas de roupa, não, porque eu não vim aqui para exortar ninguém com relação à vestimenta. Para isso a igreja já tem pastor. Eu estou falando de padrão de vida reta. Entrar e sair com dignidade. Aleluia. É abrir a boca e todo mundo saber que o Espírito Santo está morando lá dentro. Oh, aleluia. Não dá para dizer que tem chamado, se conta 10 conversas, 9 é mentirosa e 1 ainda se torna duvidosa. Não tem como. Não tem como. O que fala ninguém acredita. Como vai gerar credibilidade? Existe uma coisa chamada credibilidade que você ou tem ou não tem. Acabou. Ou tem ou não tem. Ou é ou não é. Quando eu falo de padrão digno, era o que tinha o profeta Eliseu. Quando a sunamita olha, diz: marido, vamos fazer aqui um quarto. Eu quero colocar uma cama, eu quero colocar um candeeiro, eu quero colocar uma mesa, eu quero colocar uma cadeira, porque eu tenho visto que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ele não era apenas um homem de Deus, ele era um santo homem de Deus. Essa expressão você só vai encontrar aqui. Santo homem de Deus. Aleluia. Eu vejo Maria como uma mulher que tem chamado, por quê? Porque quem tem chamado aprende a ouvir e a crer nos feitos grandiosos de Deus. E deixa eu falar sobre outra mulher que tem um chamado. Parece-me até uma contradição. Mas mulheres que têm chamado, elas aprendem a conhecer e a crer os feitos grandiosos de Deus. Deixa eu falar para você de uma gentia, mas que ouviu falar dos feitos de Deus, e o ouvir falar desceu ao coração daquela mulher. Aleluia. Quando ela briga os espias, Raabe, ela diz: nós temos ouvido o que o seu Deus fez a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã. E ao ouvir isso, desmaiou o nosso coração. E mais ninguém aqui há ânimo algum, porque sabemos que o teu Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Aleluia. Mulheres que têm chamado, elas aprendem a ouvir e a crer nos feitos de Deus. É alguém dizendo: Deus faz isso, e ela dizendo: eu creio. Aleluia. Como é que vai ter chamado se tudo que o outro testifica, se tudo que o outro conta das grandezas de Deus, você não crê em nada? Ei, quem tem chamado passa a ver o invisível, passa a sentir o que ninguém sente, passa a crer o que muitos não acreditam. O que é isso? É vislumbre? Não, é fé. Por quê? Porque chamado envolve fé, e fé gera vida. Fé gera vida.
Tem muitas pessoas infrutíferas dentro das igrejas. Porque não tem fé. Vem para o culto, mas não crê mais que Jesus salva. Não crê mais que Jesus liberta. No dia que um drogado aceita Jesus, quem é aquele ali? Não passa uma semana. No dia que uma prostituta aceita Jesus, quem é aquela dali? Não confio não. Daqui uns dias ela está lá na esquina fazendo tudo que ela sempre fez. Como é que vai ter chamado? Se você não aprendeu a ouvir e a crer. O que Maria estava ouvindo era inédito. Nunca ninguém tinha gerado no ventre sem ter contato com homem algum. Mas ela creu que o que estava sendo gerado nela estava sendo gerado sem contato, estava sendo gerado totalmente por um ato providencial de Deus. E quem crê que Deus é capaz, ela gera sonhos, gera conquistas, gera projetos, gera vitórias. Ei, abra o teu coração nessa noite para gerar planos de Deus. Está lá uma irmã pedindo oração pelo filho. O filho se droga. O filho tem uma vida desregrada. Vai pedir oração, a outra diz, mulher, tão difícil, né? Tu crê nisso? Se tu não crê, sai do meio, mas deixa a outra crer. Oh, aleluia. Se tu já sepultasse a tua fé, é problema teu, mas deixa essa mulher crer, porque quem tem chamado aprende a ouvir e aprende a crer nos feitos grandiosos do Senhor. Raabe creu tanto que ela chama toda a sua parentela, abriga dentro de casa e ela crê que toque de trombeta vai derrubar a muralha forte. Ela morava em cima dos muros de Jericó. Jericó era a porta de entrada de Canaã. Deus poderia ter entrado por qualquer outra cidade, mas Deus resolveu entrar pela mais difícil. Era a fortaleza de Canaã. Jericó tinha muros perpendiculares. Jericó era toda revestida em ladrilhos secados ao sol de 10 centímetros de espessura cada ladrilho. Jericó era uma potência. Mas Deus disse, eu vou entrar em Canaã e eu vou entrar pela potência que é Jericó. E uma mulher em cima do muro creu que Deus entraria tocando trombeta e rodeando a cidade. É para isso que Deus lhe chama hoje, para crer no que ninguém creu e para ver o que ninguém viu. Mulheres que têm chamado, ela crê de forma antecipada nas promessas de Deus. Quando ela abriga os espias, ainda estou dentro de Raabe. Ela diz, bem sei eu que o Senhor vos deu essa terra. Está escrito. Ninguém em Jericó estava crendo, mas Raabe tinha ouvido falar. Era a taberneira, era a taberna onde passavam muitos viajantes. E no meio daqueles viajantes, alguém falou de um Deus que era diferente dos deuses cananeus. Era um Deus que caminhava com seu povo de dia na coluna de nuvem, de noite na coluna de fogo. Era um Deus que abria mar para seu povo passar. Era um Deus que tinha destruído Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Era um Deus que quando ele chegava com seu povo não tinha para ninguém. Ele desapossava Ferezeu, Cananeu, Jebuseu, Gingazeu e botava seu povo na terra. Mulheres que têm chamado, elas aceitam com confiança os desafios da conquista, como Débora aceitou. Aleluia. Quando Jabim reinava em Canaã, e quando o povo de Deus estava debaixo do domínio, Deus levanta Débora, profetiza, juíza, aleluia. Quando Baraque se coloca com medo de ir à batalha, ela diz, eu irei contigo, aleluia. E a Bíblia diz que ela se levanta e parte, aleluia. Aceite com confiança os desafios da conquista. Você está achando mesmo que Deus vai chamar você? Vai dizer que você tem um chamado, vai chamar tu, para tu armar uma rede, ter o pé na parede e ficar tomando água de coco.
chamado é para quem tem coragem de arregaçar as mangas e dizer: eu estou aqui. Quem foi que cantou Eis-me Aqui hoje? Quem cantou, levanta a mão. Aí eu pergunto: está disposto a ir na comissão de visita? Sol quente? Ai, irmã, não estou conseguindo mais ir na comissão de visita porque minha pele queima. E para que quer protetor solar que há anos atrás nem existia? Ai, eis-me aqui. Aí quando a irmã convida para ir visitar um enfermo, não posso não. Eis-me aqui. E quando chega o dia do ciclo de oração, eu acho tão bom meu soninho. Depois do almoço, eu como um pedacinho de cocada. Aí eu bebo aquele copinho d'água. Aí vem aquele soninho, aquela moleza. Ei, Deus não tem moleza para ninguém. Papai é um papai bom, mas papai não é papai para filho caviloso. Deus não tem moleza para ninguém. Quando Deus tira o seu povo do Egito, a Bíblia diz que ele poderia ter levado o seu povo, mas resolve levá-lo pelas terras dos filisteus para ensiná-los a guerrear. Tu está achando que Deus é o quê? A Bíblia diz que ele é um senhor dos exércitos. Se ele é senhor dos exércitos, ele é general de guerra. Se ele é general de guerra, não tem moleza para ninguém, não. É campo de batalha. O treinamento dele é no campo de batalha. Aleluia. Pode tirar o pezinho da rede, pode tirar o pezinho da parede, pode desarmar a rede. Aleluia. Manda Satanás amarrar essa barraca da preguiça longe do teu território. Porque se você cantou eis-me aqui, a palavra que Deus me disse é chamado. Ei, coloca o pé nas águas e marche. E vai em frente. Aleluia. Mulheres que têm chamado, elas têm equilíbrio para enfrentar crises. Aí eu tenho um chamado de Deus, mas na hora que se levanta algum movimento na congregação, alguma coisa, ou minha irmã, eu estou toda me tremendo, eu acho que eu nem vou mais. Que fraqueza espiritual é essa? Mulheres que têm chamado, elas têm equilíbrio para enfrentar crises. Lembra de Abigail, 1 Samuel capítulo 25? Aleluia. Tudo desmoronando. Alguém chega para Abigail e diz: está vindo aí Davi, e vem com os homens armados até os dentes. Ela diz: prepara aqui os viveiros, vamos preparar a comida que eu vou pela encosta do monte. E a Bíblia diz que quando ela viu Davi, ela desce da cavalgadura, se prostra em terra e diz: perdoa a tua serva, porque a tua serva não viu os moços que tu enviaste. Mas eu sei que o Senhor, Deus foi tanto na vida de Abigail, que dá a Abigail uma palavra profética. Mas eu sei que o Senhor te fará casa firme, porque o Senhor guerreia, falando para Davi, o Senhor guerreia as guerras do seu Senhor. Aleluia. E o seu feixe não pode ser atado na mão de outro. Sabe o que ela está dizendo? Davi, não suja a tua mão com sangue não, porque Deus vai fazer algo tão lindo na tua vida. Tua vida está guardada, tua vida está amarrada no feixe do Senhor. Sabe o que é que você está dizendo? Quando você diz que uma vida está amarrada no feixe do Senhor, o que é um feixe amarrado? É um feixe que já está junto, apertado, arrochado, nem sai nem entra. Sabe o que é que isso quer dizer? Você é propriedade peculiar, propriedade privativa. Em propriedade privativa, só quem coloca a mão é o dono, mas ninguém. É papai e acabou a conversa. Aleluia. Mulheres que têm chamado, elas sabem ser companheira na hora da luta, na hora da crise. Lembra de Ruth? Aleluia. Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth. Ruth tinha pai, tinha mãe, ela poderia muito bem ter ficado em Moabe. Afinal de contas, Moabe era a sua terra natal. Mas ela ouviu a mentoria de Abigail, de Noemi. Ela ouviu a mentoria de Noemi. Ela creu no Deus de Noemi. E quando Noemi volta para a terra de Belém de Judá, Ruth se levanta e faz uma das mais belas declarações de fé que tem na Bíblia. Não insistas para que eu te deixe, porque outra coisa que não seja morte irá me separar de ti. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Em outras palavras, sabe o que é que ela está dizendo para Noemi? Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas o que der para tu, dá para mim. É nós duas a parada.
Você entrou, eu entro junta. Você vai guerreando, eu guerreio com você. Eu não me aparto, eu não me arredo daqui. Mulheres que têm chamada, elas sabem ser companheira. Na hora que o filho de uma está envolvido com a coisa errada, ela chega junto, irmã, estamos juntos. Ela não vai para a esquina para falar do filho da outra, não. Ei, não. Essa não é postura de mulher que tem chamado. Mulher que tem chamado, ela diz: eu estou aqui para guerrear com você. Vou orar pelo seu filho. Vamos marcar um dia de um jejum. Vamos marcar um dia de uma oração de madrugada. Eu estou junto com você na parada. Isso é mulher que tem chamado. Ela não vai para a rua, vai para a esquina, não tece comentário. Ela guerreia. Oh, aleluia. 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 Eu dou com minha neve a sé. Mulheres que têm chamado, elas confiam que Deus cuida da sua descendência. Lembra de Joquebede, lá do livro de Êxodo? A Bíblia diz que quando Moisés nasceu, estava em dias em que Faraó havia perseguido as crianças do Egito, e a ordem era: todo menino do sexo masculino que nascer, na mesma hora seja lançado no Nilo. Os bebês hebreus serviriam de alimentos para os jacarés. Eu não sei se vocês aqui conhecem, mas eu tive o prazer de conhecer o Nilo. O Nilo é um rio chamado de espinha dorsal do Egito. Tão grande era. Mas essa mulher chamada Joquebede, essa mulher confiava tanto que Deus cuidaria da sua descendência, que ela prepara um cesto, betuma o cesto e bota próximo aos juncos. Em outras Bíblias chama próximo aos carriçal, que é exatamente um tipo de planta que nasce nas margens do Nilo. E lá fica Miriam para observar. Mas Deus estava o tempo todo no controle da situação. Tu está achando que Deus perde o controle da tua descendência? Tu está achando que Deus esqueceu a tua descendência? Está achando que Deus esqueceu a tua filha? Está achando que Deus esqueceu o teu filho? Ei, Deus não esquece a descendência de uma mulher que tem chamado. Aleluia. E por fim eu quero falar com você que mulheres que têm chamado tornam-se intercessoras no meio do povo, como foi Esther. A cidadela de Suzã estava apavorada. Havia saído um edito real. Era uma lei medo-persa, ninguém poderia revogar. E no dia 13 do mês de Adar, aonde houvesse um judeu, toda a população poderia se reunir. Ia ser uma verdadeira dizimação do povo judeu. Ia ser um dia de carnificina. Mas o Deus que trabalha aqui, que trabalha lá, que trabalha além, é o Deus que trabalha na história, aleluia, de homens e de mulheres. Ei, Satanás estava certo que iria dar uma lapada só para matar muito judeu. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando ele está pensando em levantar um projeto infernal, Deus já está lá na frente com a porta do livramento aberta. Já havia livramento na terra para o povo judeu. Dentro do palácio já estava uma rainha judia chamada Esther. Ninguém sabia, todo mundo certo de que iria fazer o carnaval em cima do couro do povo judeu. Conversa é essa? Couro de crente não é para Satanás lamber não, meu filho. Couro de crente não é para qualquer um não. Ei, couro de crente, espinhaço de crente, vida de crente, história de crente, chamado de crente, tem dono. Bate em quem está do teu lado e diz: ei, o teu espinhaço tem dono, a tua vida tem dono, a tua história tem dono, a tua trajetória tem dono, o teu chamado tem dono. Ei, a tua vida tem dono. Está admirado, seu prefeito, né? Não entende a língua, é idioma do céu. Só entende quem é crente, só entende quem é crente. Essa aqui não aprende em Harvard, não.
Essa aqui não tem lá em Inglaterra, não. Essa aqui é de João, é de Maria, é do chinelinho. Mas é radaiadora, mané, é você. É uma língua que só conhecem quem tem Jesus na vida. Rabanhador coubia recebe. Esther sabia tanto que Deus a tinha levantado como intercessora, que quando ela comparece diante da senhora, ela diz: dê-me a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu resgate. Em outras versões é: dê-me a minha vida como minha petição e o meu povo, seja ele o meu requerimento. Você está pensando que Deus perde uma para o inferno, minha filha? Conversa é essa? Deus é Deus de estratégia. Aleluia. Uma mulher que tem chamado é uma mulher de fé autêntica. Ela vê o que ninguém vê, ela crê no que ninguém creu. Aleluia. Paulo, escrevendo lá para Timóteo, ele fala da avó Lloyd e da mãe de Timóteo, chamado Eunice. E eles trazendo a fé, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Essa fé que primeiro habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice. Aleluia. Paulo destaca Lloyd e Eunice como mulheres de fé não fingida. Olha a responsabilidade que tinham essas mulheres diante da congregação de sua época. Elas não estavam enquadradas no rol das fofoqueiras, não. Era mulher de fé não fingida. Aleluia. Que coisa extraordinária. Você escrever para o filho de alguém, dizer assim: você tem uma fé que primeiro habitou na tua avó e segundo habitou na tua mãe. Tu tem história de fé não fingida. Tua mãe e a tua avó são duas mulheres que não têm fé fingida. Que coisa profunda. Aleluia. Mulheres autênticas, como Eunice e como Lloyd, elas conseguem impactar suas gerações. Mulheres autênticas, elas estão capacitadas por Deus para fazer a sua obra. Mulheres autênticas, elas exalam o bom perfume de Cristo. Aleluia. Torne-se intercessora. Torne-se uma mulher que abraça chamado. Se Deus chamou você para alguma coisa, a hora não é amanhã, a hora é hoje. Quando é a sua hora, está fraco. Quando é a sua hora, vire para quem está do seu lado e diga: não é amanhã não, é hoje. O dia de abraçar chamado não é amanhã não, é hoje. O dia de abraçar desafio não é amanhã não, é hoje. O dia de se posicionar não é amanhã não, é hoje. O dia de deixar Deus fazer não é amanhã não, é hoje. Que Deus nos abençoe.